Boa noite. Oi, Boa. Oi, estamos te ouvindo. Oi, boa noite. pronto. Eu sou Sofia, eu sou do Pet Letras. Era eu quem estava, inclusive, falando com Uhum. vocês, com Gal e com Vânia pelo WhatsApp. Já falei com Vânia há uns minutinhos atrás, e agora falo com você, Gal. Muito bem-vinda. O Pet Letras fica extremamente feliz com você ter aceitado esse convite, tá aqui participando da Odu com a gente. Então, muito obrigada desde já. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada por todo o apoio aí também. A gente sempre perguntando, né? Como é que ia ser o processo. Até porque é um formato novo, né, pra gente, essa coisa dessa tecnologia toda, a gente fica um pouquinho insegura, né? Aí sempre surgem as dúvidas. Mas eu que agradeço, viu, o convite. E a gente vai esperar chegar mais pessoas? Como é? Eu Para acho começar. que vamos dar uns 2 minutinhos, deixar dar umas 7h05 pelo menos, pode ser? Que as pessoas Sim. ainda estão aqui. Eu estou vendo que tem umas pessoas ligando, conectando som, tentando se estabelecer ainda na plataforma, mas a gente já está com 19 participantes aqui na sala. E lembrar também que a gente está tendo a transmissão ao vivo pelo YouTube. Tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente Maravilha. for compartilhando vai estar sendo transmitido pelo YouTube, depois vai ficar salvo lá e a gente vai poder compartilhar com quem não conseguiu estar presente ao vivo nesse momento. Ótimo. Maravilha. Tem mais gente chegando, estou vendo que algumas pessoas estão conseguindo ouvir agora, então boa noite para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Esse é o Odu Xirê de Artes Negras 2020, edição Permanecemos Vivas, pela primeira vez online, e a gente fica muito feliz com a participação de cada uma. Vânia Mello já está aqui, Gal já está aqui, então já já a gente vai começar essa conversa, esse momento de partida, que a gente está muito ansiosa. A gente já tem 21 pessoas participando da sala, e aí eu vou aproveitar esse momento para dar uma notícia um pouco triste, né? Uma notícia que a gente vai sentir essa falta. Eu acho que vocês já perceberam que Tatiana Nascimento, ela não está online no momento, ela não vai poder estar participando desse xirê hoje com a gente por questões de saúde, e a gente deixa nossa positividade, nosso desejo para que as questões que ela está passando se resolvam. Hoje ela não vai poder estar presente, então a gente vai contar com a participação de Gal e com a participação de Vânia, mas isso não significa que Tatiana não vai estar presente na Odu. Como a gente espera que tudo se resolva, a gente torce para que tudo se resolva rapidamente, nós já estamos conversando com ela outro dia, que ela possa vir fazer essa participação. Então, nos acompanhe nas redes sociais, porque a Odu vai durar até meados de julho. Então, até lá, toda segunda, quarta e sexta, a gente vai estar tendo alguma atividade que vocês vão poder se inscrever e participar, tá certo? Hoje a gente lamenta muito a ausência dela, mas vamos seguir com as nossas convidadas que estão aqui presentes já, Vânia, Gal, e esperar essa partilha, esse momento de troca com Tatiana em outro momento, em outro dia.
Já somos 24 pessoas online, então acho que a gente pode começar. E como o Gal hoje está aqui com nossa mediadora, eu, como petiana, vou convidar ela, né? Vou convidar e vou falar um pouquinho sobre quem é Gal. Gal é professora efetiva da Rede Estadual de Ensino da Bahia, doutorando em Teorias e Críticas da Literatura e da Cultura no programa de pós-graduação em Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia e é mestra na mesma área e instituição. Integra o grupo de pesquisa Corpos Dissidentes. Então, bem-vinda, Gal. Estamos muito felizes em te receber e passo agora a palavra a você. Obrigada, Sofia. Queria saudar aí o nosso público, né? Dar uma boa noite a todas e a todos e dizer que é uma grande alegria, né? Ter recebido esse convite, até porque é um tema que é muito do meu interesse também, falar sobre nossa afetividade, né? A afetividade das mulheres negras, inclusive porque no doutorado um dos eixos da minha pesquisa é a afetividade, né? E aí, desde já, eu já agradeço ao PET Letras por essa oportunidade, né, de estar fazendo essa interlocução. E vou apresentar a minha querida amiga Vânia, né, para a gente começar essa conversa aí. Vânia, ela é baiana, é de Salvador, é professora, né, poeta, é uma intelectual que eu tive o prazer de conhecer em 2015, 2016, na UFBA, em Salvador, um dos presentes, né, que eu recebi. E Vânia tem uma história aí, né, com publicação já desde 2011. Os seus primeiros poemas foram publicados em Sangue Novo, né, uma antologia, Sangue Novo, 21 poetas baianos do século XX. E eu acredito que quem organizou esse livro foi José Inácio Vieira de Mello, né? E aí eu já ouvia falar em Vânia por conta disso, né? Vânia, como ele mora aqui em Jequié, e eu tive esse contato com ele, eu já ouvia falar de Vânia. Quando eu chego em Salvador, eu conheço Vânia pessoalmente, né? E aí, em 2012, Vânia continua publicando em antologias, né? No Cadernos Negros e na revista Organismo. E em 2018 a gente recebe um grande presente, que é a publicação do seu livro solo, né? Sobre o breve voo da borboleta e suas esquinas, um livro belíssimo da editora Organismo, que super criativo, né? E que comunica muito com a gente, né? Então eu queria dar aí as boas-vindas para a Vânia e dizer que é um prazer, viu, Vânia, estar nessa conversa com você. Tá bom, minha amiga? Prazer todo meu, né? Eu fiquei muito feliz quando recebi esse convite, porque nós temos uma urgência muito grande para falar, né? Nós precisamos falar. A gente tem muita história guardada, a gente tem muita luta que precisa se efetivar. Então, eu acredito que todas as oportunidades positivas de fala, elas precisam ser aproveitadas. Todos os espaços em que a gente pode colocar a nossa fala de forma positiva são espaços, são momentos importantes, né? Então, eu fiquei muito, muito satisfeita, muito contente quando eu recebi esse convite. A gente está numa época, como vocês falaram no início, de muita adaptação, né? A gente estava conversando aqui, de muita adequação e adaptação a formatos novos de espaços, né? Para falar. Exato. Então, a gente vai se adaptando pelas necessidades, né, que a gente está vivendo, pelos momentos complicados, mais complicados que a gente está atravessando, e a gente vai se adequando e fazendo os nossos formatos também para conseguirmos falar. Maravilha. Vânia, então vamos começar, né, a falar sobre o tema de fato. Vamos lá. Eu estava pensando sobre o tema e confabulando assim, como vamos começar, né, como vamos engatar aí essa conversa. Mas eu fiquei pensando, né, esse tema, ele, de certa forma, nos incentiva, né, a gente direcionar o nosso pensamento a respeito da importância de pensar sobre a nossa vida interior, né? Sobre as nossas experiências.
E a gente vive uma sociedade machista, racista, que, como diz Bell Hooks, né, é uma sociedade que faz com que a mulher negra não aprenda a reconhecer que a vida interior tem importância, né? E aí eu queria saber de você, como é que esse tema te atravessa? Qual o significado dele para a tua vida, Vânia? Né? Falar de afeto de mulher negra. Veja que durante a minha escrita, enfim, quando eu falo durante a escrita é ótimo, né? A vida, a gente passa boa parte da vida escrevendo e tudo que a gente escreve diz da gente de alguma forma. E das vezes que eu falei sobre amor, por vezes eu fui recriminada e eu queria tocar especificamente agora nesse tema de amor, porque as pessoas falavam que a gente tem muita luta, que a gente precisa parar de morrer, que a gente precisa, enfim, uma série de demandas urgentes de sobrevivência que a gente precisa falar, e o amor e a afetividade da mulher preta não poderia estar na frente. E eu quase sempre estou falando isso quando alguém me pergunta sobre esse tema. Todas as vezes que nós lutamos e que nós falamos sobre sobrevivência, nós estamos falando de amor. Falar de amor também é uma exigência de uma necessidade que nós, mulheres negras, temos, porque o amor sempre nos foi negado, né? Então, quando a gente fala dos nossos prazeres, quando a gente fala do direito que a gente tem de viver, porque sobreviver é, de fato, muito cansativo, e a gente não quer mais sobreviver, a gente quer uma vida digna. Então, todas as vezes que a gente fala de prazeres, a gente é recriminada de alguma forma, né? Ou a gente é sexualizada, ou a gente é recriminada, mas, enfim, quase nunca passa ilesa essa fala de que a gente precisa dos nossos prazeres. Então, eu acredito que todas as vezes que eu estou escrevendo, e que acredito que seja assim, não posso falar pelas outras mulheres negras, enfim, a gente escreve, a gente fala e a gente imagina que várias dessas mulheres estão ali com a gente naquele momento. Conceição Evaristo nos ensina isso, com a escrevivência, mas a gente sabe que nessas escritas estão uma série de necessidades, uma série de apelos e uma série de dores que a gente sangra nessa escrita, né? Então, eu imagino que todas as vezes que nós exigimos, que nós falamos sobre as nossas necessidades, para além dessa sobrevida tão cansativa, são as exigências, e dentro dessas exigências, dentro das nossas necessidades, estão os nossos afetos, as nossas felicidades, os amores, e aí a gente pode falar de todos os atravessamentos, de todas as faces desse amor, e todas as formas como ele reverbera dentro de nós. E, para além disso, o aprender a amar, o aprender a necessidade pelo prazer, porque às vezes passa batido isso. A gente tem tantas outras necessidades e as pessoas acabam se deixando levar por elas, enfim. E quando a gente fala de amor, a gente esquece, muitas pessoas esquecem que o amor também é uma necessidade. E quando eu falo do amor, eu me refiro ao primeiro amor que a gente precisa cultivar, que é o auto-amor, que também nos foi negado, né? Então, assim, nós, mulheres negras, nós temos tantas necessidades, né? Especificamente, a gente tem tantos atravessamentos tão legítimos, tão verdadeiros, é tanta coisa que perpassa os nossos corpos, que são muitas as falas, e ficamos muito tempo silenciadas, e ainda existem tentativas violentas de silenciamentos. Então, é muito pano para manga, viu, minha amiga? A gente tem muita exigência para fazer, a gente tem muita briga, mas a gente também cansa, né? E, enfim, esses afetos todos, às vezes, nos chegam com um atraso, e um atraso de entendimento de nós mesmas, de que nós precisamos disso. Então, cair na real disso e buscar por isso já é um processo longo, já é uma caminhada longa, muito longa. Maravilha. Então, já que você tocou nesse assunto, né, do amor, eu queria que você dissesse para a gente o que é o amor. Tem como? Não tem. Eu sei sobre o auto-amor. Eu sei sobre o auto-amor, que é um exercício diário. E eu falo do auto-amor de... as pessoas falam muito do amor como exercício de dentro para fora. Eu fico pensando como seria esse exercício de dentro para fora se o que está do lado de fora a gente já demora tanto a aprender a amar. Quando a gente olha no espelho, porque a gente é tão negada, porque a gente é tão depreciada, porque a gente é tão violentada. Então, o auto-amor como um exercício de carinho e afeto diário.
todas as vezes que eu vejo alguma mesa, algum texto, alguma leitura, alguma coisa que fala sobre mulheres negras e afetos, a primeira coisa que me vem na cabeça é o auto-amor. E como é que a gente pode falar de afeto? Como é que a gente pode falar de afetividade? Como é que a gente pode falar de qualquer questão se não passa por nós o auto-amor? Se é tão difícil se amar, se a gente precisa falar nos nossos discursos, escrever os nossos textos, e o tempo inteiro fazer referência a isso, é porque, de fato, ainda falta muito. E não falta por culpa nossa, falta por uma violência sistemática com a qual a gente se depara todos os dias. Então, o amor talvez seja um exercício diário de autocuidado, de carinhos, ou de dengo, já que a gente está falando de amor preto, de auto-amor preto, talvez seja um exercício de dengo. Me lembrei dos tantos textos que eu vejo a respeito dos termos que a gente utiliza dentro das nossas culturas, das nossas epistemologias, para sermos cada vez mais fiéis aos nossos discursos dentro das nossas falas, né? Então, esse autodengo, digamos assim, né? Se é que a gente pode inaugurar essa categoria, se é possível, se é que é possível falar em autodengo, não sei, né? Mas esse auto-amor que a gente precisa tanto. Enfim, o amor é diário, o amor entre nós, pretos e pretas também, o amor pela escrita do outro, o afeto pelo outro, é muito complicado, mas é um exercício diário, de leitura, de aprender com as mais velhas e tentar colocar nas nossas práticas cotidianas. As literaturas nos ajudam muito com isso, né? Com certeza. Você falou aí sobre o dengo, né? Eu lembrei do texto de Davi Nunes. Lembrei também. Em um poema seu, você fala a respeito de um dicionário preto, né? Você faz essa referência. Então, o Davi, ele vai... Eu achei massa, né? Então, o Davi, ele vai falar que a língua do colonizador, né, não consegue traduzir os nossos significados, não é isso? E aí eu queria que você falasse assim para a gente como né, trabalhar essa linguagem para tentar traduzir suas emoções, seus sentimentos, né? É possível pensar uma linguagem descarnada dos afetos? Quando você falou isso, automaticamente eu me lembrei de duas inspirações muito grandes, que são a professora Nilma Lino Gomes e lembrei de Conceição Evaristo, professora Conceição Evaristo. Fica difícil a gente colocar um título nessas mulheres, né? Professora, intelectual, enfim. Há tudo de bom e referência maior, Conceição Evaristo, tudo de bom e com referência maior, Nilma Lino Gomes. Talvez isso resuma, né? Na verdade, Nilma Lino Gomes vai ensinar para a gente sobre... tem um livro, se eu não me engano, é uma coletânea de ensaios de Boaventura, em que ela fala a respeito do risco que se corre quando a gente vai falar da nossa história a partir de epistemologias que não são próprias, que não são nossas. Então, assim, e também não é nem apenas a questão do risco, é a questão de não dar conta mesmo, né? Eles não dão conta, quando eu falo eles, eu falo dessas epistemologias violentas que se querem dominantes, né? E que tentam adentrar as nossas culturas de forma violenta, num processo sistemático de apagamento mesmo, bastante violento, da nossa história, de apagamento da nossa história, que vai fazer, já me lembrei de Bell Hooks também, quando ela fala dessa proposta, que é uma proposta muito violenta, e ela fala mesmo de supremacia branca mesmo, de supremacistas brancos, que nos afastam o tempo inteiro, cotidianamente, desse ideal do que é preto, do que é nosso, né? E a gente vai se afastando muitas vezes, e as pessoas muitas vezes não dão conta de que elas não estão para falar de si, usando uma linguagem que não traduz o que nós somos. Nós somos de uma inteligência incrível. Quando eu digo nós, eu estou falando do nosso povo preto. Nós somos pioneiros, nós somos inteligentíssimos, nós somos a realeza por uma questão de dinastia mesmo, entendeu? Eu estou falando, quando eu falo dinastia, na verdade, eu estou falando da herança de reis e rainhas. Nós somos filhos de reis, somos filhos de rainhas, né? O povo africano é um povo incrível, é um povo fantástico, nos orgulha muito ser descendente desse povo, né? Então, assim, por que não utilizar para falar de nós
um conjunto de termos ou reinventá-los, repensá-los a partir da dinâmica das nossas vidas, porque quem melhor do que nós para falar de nós mesmos, não é verdade? Então, assim, eu pensei em Conceição Evaristo quando ela fala de insubmissão. E essa insubmissão tem a ver com isso também, né? A partir do momento que a gente se apodera das nossas riquezas, das nossas possibilidades, enquanto povo rico que somos, a gente pode, através, inclusive, do nosso léxico mesmo, criar, um ato de rebelar-se contra essas violências epistêmicas que nós sofremos, né? Porque quando a gente é ceifado, quando a gente é retirada do nosso direito de falar dentro da nossa linguagem, dentro das nossas culturas, a gente também está sofrendo violência. E muitas vezes a gente não saca, a gente não percebe isso. Então, acho que essa insubmissão é importante. Quando a gente escolhe as palavras de acordo com as nossas culturas, com o nosso entendimento de mundo, com as nossas, enfim, pelas cosmogonias que nos orientam, que nos direcionam, melhor dizendo, para não pensar tanto assim em Oriente e Ocidente, né? Que nos direcionam. Sempre que eu falo de polarizações, ou direita e esquerda, ou Oriente e Ocidente, eu me lembro de Sueli Carneiro falando que entre direita e esquerda eu sou preta, né? Então, assim, quando a gente pensa em ser preta, em ser preto, a gente pode e devemos, inclusive, pensar numa forma nossa de escrita, numa forma nossa de nos apropriarmos da linguagem que nós mesmos criamos, que os nossos antepassados criaram, e criar a partir daí. Eu venho pensando na minha dissertação, que eu estou às vésperas aí, né, de concluir essa dissertação, eu venho pensando e tomando muito cuidado com isso também nessa escrita, né? A escrita poética e a escrita acadêmica são escritas que, por vezes, não se diferenciam na minha vida. Então, eu estou escrevendo, eu penso no poema, eu estou fazendo um poema, eu penso na escrita da dissertação, às vezes dá uma confusão, mas é uma confusão muito positiva, entende? Então, assim, essa linguagem que você falou, ela é importante tanto na produção poética quanto na produção acadêmica. E eu torço para que chegue esse dia que essas coisas já não se diferenciem mais, né? A gente já tem um ou outro exemplo de textos acadêmicos que são escritos fora dos moldes que a academia nos impôs durante tanto tempo e ainda impõe. Então, eu gostaria muito de ver essas escritas entrando em confluência, porque a nossa inventividade, que faz parte também do nosso processo de leitura, de pesquisa, precisa estar em todos os lugares. Então, se a gente vai falar de afeto, se a gente vai falar, seja do que for, sempre seremos nós, mulheres pretas, falando. Então, nós estamos ali, né? Então, vamos produzir palavras, vamos nos apropriar desses termos para dizer de forma cada vez mais específica quem nós somos, do que nós precisamos. Perfeito. Vânia, tem como ler um poema aí para a gente ir fazendo essa... Tem. Eu tô agora... Antes de ler o poema, você pode me matar uma curiosidade minha, Gal, por favor? Diga. Que poema é esse mesmo, menina, que você falou? Do dicionário? Ai, você lembra amiga, do nome? Tem nome porque tem poema meu que não tem nome. Né? Tem poema meu que eu não coloco nome. Deixa eu ver se eu acho aí, aqui. Mas fala de socorro. Eu acho que é antiga o título. Tá! Acho que eu já sei qual é. Antiga. Eu acho que é o título. Você tá com ele aí? Eu queria ouvir você recitando. Quer que eu... Vamos lá, então. Me dê esse presente. Tá bom. A gente escreve as coisas. Deixa eu lhe contar uma coisa, Gal, enquanto você está aí separando. É que eu me lembrei agora, porque as pessoas... Eu já vi isso acontecer com algumas pessoas, e eu achava que era mentira, mas depois eu vi que é real mesmo. Eu me convidaram para um evento, aí eu estava lá no tal do evento, tá, no ano passado, foi muito bom, muita gente legal e tal. E, de repente, uma criatura começou a ler um texto, né? A recitar um poema. Aí eu falei, pô, legal isso aí, me identifiquei com isso. Eu juro que eu não lembrava que era meu. Eu juro, Normal. É sério, porque tem coisas que a gente escreve há tanto tempo que a gente começa a reconhecer. Ela foi lendo, eu fui reconhecendo algumas coisas. Eu falei, eu já vi isso aí em algum lugar. Aí depois ela começa a continuar. Aí eu falei, gente, é possível. Acreditem que é possível. Principalmente se for um texto que a gente escreveu há muito tempo. Né? Porque às vezes tem algumas coisas que a gente fica meio, né? Aí você vai reconhecendo, é uma loucura. Mas, por favor, Gal, nos dê esse presente. Deixa eu só me rolar uma química aqui, né, primeiro.
Antiga. Buscando o meu dicionário sobre coisas do coração, devo estar velha. Meu bem, coisa linda, paquera. Meu dicionário de carícias íntimas de amor, ousadas e belas, é preto e chama de dengo. Tudo que atrai calor, ternura, chamego. O amor deve estar tão perto que eu sinto entre dedos e umbigo. Revisto poemas antigos, não tenho problemas com isso. E ainda acredito que um dia um amor preto e sua poesia vão me acordar zonza em manhãs de domingo. Vânia Mello. Agora que eu lembrei que eu vi esse lindo, poema Vânia. ontem, inclusive. Eu lembrei que eu vi esse poema ontem. Eu comentei com meu companheiro sobre isso. Falei com ele sobre isso. Falei a respeito desse poema que eu tinha escrito. Que eu fiz pensando... Eu lembrei de um outro poema que eu tinha escrito que falava a respeito disso também. De que um dia o amor vai me acordar zonza em manhãs de domingo. Né? Eu espero que o amor acorde a gente zonza sempre. A gente precisa muito sempre. A gente precisa muito desse afeto, a gente precisa disso para sobreviver, do afeto dos nossos, do autoafeto, porque é muito complicado, minha irmã, senão a gente acaba adoecendo. Então, a gente precisa de algum afeto, e precisa ser nosso, precisa ser preto, precisa entender as nossas demandas, precisa lutar as nossas batalhas, né? Porque fica difícil não se entender dentro desse processo, e fica difícil também estar com alguém que não nos entenda desse processo. Quando eu falo de alguém, eu falo de companheiro, companheira, mas eu estou falando de companheiros de batalha mesmo, companheiras de batalha, que é a amiga, é o amigo, é o namorado, é a namorada, é o noivo, é a noiva, é o esposo, é a esposa, enfim. Mãe, é pai, é irmão, é irmã. É quem está perto, entende? É quem cola com a gente. Eu acho que a gente precisa um colar com o outro. A gente ouve muita expressão, os nossos, as nossas, a gente ouve muito essa expressão, né? Mas às vezes fica difícil saber quem são os nossos e quem são as nossas mesmo, quem é que está do mesmo lado ali, quem está no front, quem está na batalha, quem torce com a gente. Isso é difícil, né? A gente precisa se mover na direção desses afetos e do alto amor. Precisamos, né? Perfeito. Mas vai preparando um poema aí, viu? Pra gente. Ah, tá. Pensei que eu estava escapulindo, porque mas não consegui. Aqui eu vou até falar um pouquinho aqui agora com Sofia, porque eu queria que a gente fizesse, abrisse, né, para as perguntas, não só no final, mas em meio a essa conversa mesmo, para a gente ver aí se já tem alguma pergunta, como é que a gente faz, né? Aproveito até esse momento para lembrar quem está participando que a gente tem algumas ferramentas. A gente tem como levantar a mão aqui pelo Zoom. Então, se em algum momento vocês quiserem falar algo, vocês podem sinalizar levantando a mão, ou vocês podem colocar aqui no chat, que a gente está acompanhando tudo. Eu já vi que Carlos Leandro estava aqui, Vânia maravilhosa, várias pessoas aplaudindo esse poema lindo que foi lido agora. E se vocês se sentirem confortáveis agora, nesse momento, se alguém quiser falar alguma coisa, vocês podem ativar o microfone de vocês ou a câmera, como vocês se sentirem confortáveis para participar. Porque a nossa intenção é essa, estar nessa plataforma, chamar isso de um Odu Xirê de artes negras é justamente isso, né? É justamente a gente trocar, a gente partilhar, a gente ouvir diversas experiências e vivências. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma coisa a dizer, alguma pergunta a fazer? Oi, gente. Aqui é a Lívia Natália. Tudo bom? Tudo bem. Primeiro que é uma alegria, né? Ver duas queridas do meu coração, Glauce e Vânia, nesse bate-papo, nesse bate-bola aí tão bonito. Eu não vou aparecer porque eu tô de pijama rosa, então seria meio micão. Mas eu só queria dizer a vocês que está muito bonita a conversa. E eu quero fazer uma pergunta à Vânia, né? Ela usa no livro dela, que eu fiz o prefácio, né?
a metáfora da borboleta, pensando nas fases da transmutação da borboleta, da lagarta em borboleta, né? Eu queria que ela falasse um pouco mais sobre esse processo do auto-amor e se isso tem alguma relação com essa metáfora que ela vai usar, né? Essa, na verdade, não é nem uma metáfora, mas é uma alegoria mesmo, né? Da borboleta, que está lá no título. É só isso. Beijo. Oi, Lívia, tudo bem? Como é que você está? Lívia é a minha orientadora também no mestrado, alguém com quem a gente aprende muito sobre a escrita literária. Na verdade, a respeito da borboleta, você até falou da questão da alegoria, eu pensei a borboleta, quando eu comecei a escrever o livro, como uma estratégia de escrita também, de autorrepresentação, né? Eu pensei a respeito das vidas pretas, que são vidas que muitas vezes são ceifadas muito cedo, vidas curtas, mas vidas de uma beleza enorme, de uma beleza que a gente não consegue nem mensurar. Penso na borboleta, na simbologia religiosa, pensando na questão de Oyá, pensando na importância de Oyá na minha vida, que é enorme. A borboleta, para nós, pretos e pretas, que nos guiamos justamente por esses caminhos, né, das leituras, dos significados dessas palavras na nossa vida, tem um significado muito grande, né, da simbologia da vida curta, das possibilidades, do voo, de se guardar num casulo durante tanto tempo para aparecer rica em possibilidades, ainda que por pouco tempo. Então, a borboleta me remeteu a tudo isso, enquanto estratégia de escrita também, porque eu penso em cada parte da borboleta e em cada fase da vida dela como uma espécie de maturação também de escrita, de fase de escrita. A gente talvez não tenha um objetivo final, talvez não exista, vou falar por mim, um objetivo final na escrita. Eu tenho vários objetivos e várias ideias, muitas possibilidades, mas eu penso muito no caminho, eu penso muito no percurso que eu venho fazendo na minha escrita. E esse caminho tem sido muito interessante para mim, é um caminho de muita colheita, de aprendizado, e essas borboletas estiveram no caminho, né? Durante o tempo em que eu venho passeando, esses 40 anos de vida que eu venho passeando, a borboleta sempre esteve nos meus caminhos. Então, eu queria muito que a borboleta aparecesse no primeiro livro solo que eu tivesse a oportunidade de escrever, e assim foi. Lívia Natália prefaciou, um prefácio lindíssimo, né? Já agradeci e agradeço novamente. E é isso, a borboleta, para mim, ela tem muitos significados, e eu tentei dar conta de alguns deles, porque na inteireza a gente não consegue falar de algo tão grande, mas nos caminhos a gente vai colhendo e vai tentando, aos poucos, dizer aquilo que a gente quer dizer. Maravilha. Para quem não sabe, Lívia também é minha orientadora. Gal, um pois abraço aí, viu, Lívia? Vamos de mais uma pergunta e depois eu volto? Depois o poema mais também alguém? que você pediu, né? Olha, aqui no chat, Renata deixou para a gente um comentário falando sobre a pesquisa dela. E eu queria saber se Renata não quer compartilhar com a gente mais alguma coisa, se ela não quer falar. Sinta-se à vontade. Ela tinha comentado aqui no chat que quando ela pudesse, ela falaria. Eu acho que agora é um momento legal. Deixa eu ver se ela está conseguindo ativar o microfone dela, se ela vai conseguir fazer isso. Pablo, que está aí nos ajudando com as questões técnicas, se você... Deixar aqui um recado no O chat. microfone dela tá ativado. Então, acho que ela, por alguma razão, não está conseguindo participar agora. Então, a gente pode esperar um pouquinho e daqui a pouco ela aparece. Uhum. Pronto. Se você também quiser ler, né, o comentário dela. Eu acho que ela tinha dito assim, para a gente nos comentários.
Minha pesquisa é neste corpus, sobre a solidão e afetividade da mulher negra, reafirmados pelos marcadores sociais na literatura afro-americana dentro do contexto pós-colonial. Muito bom. Eu queria agora que Vânia lesse um poema para a gente, né, dar continuidade a essa roda, ao nosso xirê. Eu não estou ouvindo, Vânia. Pronto, agora está ouvindo? Sim. Esse é o meu livro, é um livro todo preto, né? É um livro que celebra a nossa cor preta. E a arte dele também, eu agradeço muito ao Organismo, como o Gal falou no início. É um livro que saiu pela editora Baiana Organismo. E Jorge Augusto, se estiver nos vendo, um beijo. As páginas começam cinza, não sei se está dando para ver, mas até o final do livro a gente já tem uma página bastante enegrecida e fala desse meu processo, desse meu caminhar mesmo, de entendimento de que sou, de fato, uma mulher preta, né? Então, por isso mesmo que o livro começa por um poema chamado Aborto e vai terminar com um poema chamado Borboleta Preta, né? Da morte, ou do que é a morte, e até o voo, a saída desse casulo. Aborto. Minha primeira memória de borboleta é mantê-la dentro da lata. Às vésperas do voo, ainda flor lagarta. O dia mataria primeiro, não teria fevereiro, não teria mais nada. Salvei-a do caos, mantive-a intacta. Pré-borboleta morta dentro da lata. Maravilha, Vânia, obrigada. Lindo poema. Eu adoro esse também, viu? Eu queria que a gente pensasse, né, nisso aí que Renata falou, da questão da solidão da mulher negra, né? E pensar aí, né, sobre que a solidão da mulher negra é um tema que está aí, né? Atravessa a vida de muitas mulheres. E o que é que você tem, Vânia, para falar sobre a solidão da mulher negra? Pensando aí que, historicamente, né, a gente sofre com essa solidão, não só no campo afetivo sexual, mas em várias áreas, né, da nossa vida. A solidão está aí presente, né, nos atormentando. E também tem o outro lado, né, da solidão como um posicionamento político também. O que é que você pensa sobre isso? Eu gostaria muito de conversar com algumas mulheres sobre como se elabora essa escolha, se é que a gente pode falar de escolha, essa decisão política, como você falou. Uhum. Eu gostaria de conversar com algumas dessas mulheres para saber delas como começa esse processo de elaboração dessa decisão política, de onde ela parte. E quando você fala em solidão da mulher preta, a primeira palavra que me vem à mente é preterimento, que é uma palavra muito complicada da gente pensar, ser preterida, né? Tem muitas pesquisas, muitos estudos, inclusive tem uma tese muito conhecida da professora Ana Cláudia Pacheco, que fala a respeito disso, né? Dessa questão racial e do preterimento, de para que as pessoas querem. Quando eu falo pessoas, eu estou me referindo a todos os níveis de relacionamento, estou me referindo às questões mais amplas de gênero e por que essas mulheres pretas são preteridas. Porque elas não são um termo terrível que as pessoas usam para casar, como se todo mundo quisesse casar, né? Mas quando a gente fala de casamento, a gente fala de uma escolha das pessoas em passarem a vida juntos, enfim. Mas e por que dentro dessa escolha, nós mulheres pretas, dentro dessa ideia de uma vida juntos, de uma família, por que nós mulheres pretas não podemos estar nesse espaço, querendo estar nesse espaço, né? Porque existem mulheres pretas que querem casar, outras não querem casar, algumas querem ter filhos, outras não. Enfim, nós somos livres para escolher o nosso caminho. Mas as mulheres que querem ter um relacionamento voltado para o casamento, ou que optaram por ter uma família,
falam a respeito dessa dificuldade e narram histórias que são verdadeiras, a gente sabe disso, de preterimento, né? Tem muitas amigas minhas, eu posso falar sobre isso também, dessa parte, que não se lembram de uma história, de uma linda história de amor que tenham vivido na adolescência, mas lembram muito bem das suas amiguinhas de escola e depois de faculdade, ou seja lá como for, envolvidas em relacionamentos duradouros, e lembram que elas não figuravam nesse espaço, elas não lembram dessas histórias, mas lembram dessas histórias, e eu lembro muito bem também das histórias de preterimento, não só nesses relacionamentos afetivos nesse âmbito, mas afetivos também no âmbito das amizades. Nós, mulheres pretas, lembramos muito dos momentos em que fomos ofendidas pelas primeiras vezes na escola. É um ambiente que é um ambiente muito difícil, né, da gente conviver, porque é o primeiro ambiente da vida da gente em que a gente encontra muitas pessoas da nossa idade, né? É a escola. Então, muitas pessoas que eu conheço narram muitas histórias sobre escola, né, sobre o seu período de escola e como foi um período em que essas pessoas sofreram muito, sofremos pelos nossos cabelos, por termos os nossos cabelos violentados, sabemos que a nossa estética é violentada por questões raciais também. Então, essa questão de preterimento, de solidão da mulher preta, está diretamente relacionada a esse ideal de beleza eurocêntrico que se criou, que todo mundo sabe dessa história, não é novidade para ninguém, e que nós estamos sempre colocadas sempre colocadas para escanteio, né? Então, assim, quando a gente vê histórias de mulheres pretas que queriam um relacionamento, que querem um relacionamento sexoafetivo, que envolva família, que envolva filhos, e tendo esses objetivos de vida realizados, é raro, é muito difícil de ver. E aí você vai para outros níveis de preterimento, que quando a gente pensa em solidão, a gente pensa basicamente nisso, mas a gente deve pensar a solidão em vários pontos também, né? Na escolha de uma proposta de estudo acadêmico que é negada, muitas vezes estamos sozinhas, nas nossas escolhas de debate, de fala, nós muitas vezes estamos sozinhas, quando precisamos de apoio, quando queremos mostrar o nosso cabelo da forma que ele é, muitas vezes estamos sozinhas. Quantas vezes eu já ouvi a frase: você tem um rosto lindo, por que você não alisa esse cabelo? Eu vou evitar falar palavrão, tá? Mas às vezes, né? Enfim, vamos continuar com o argumento, né? Se você pudesse alisar esses cabelos, né? Se você pudesse emagrecer, se você pudesse isso, se você pudesse aquilo, e muitas de nós caímos nessas armadilhas durante muitos momentos da nossa vida, de momentos de insegurança, de momentos de, enfim, e acabamos cedendo a essas pressões que, na verdade, só querem que a gente se distancie cada vez mais de quem nós realmente somos. E é uma violência muito pesada, não tem violência leve, né? Então, enfim, é uma violência, é terrível, né? Então, assim, eu gostaria muito de conversar, é terrível, eu gostaria muito de conversar com as mulheres que têm como essa decisão política. Eu queria entender como elas, imagino como elas tenham chegado, né, que a gente entende a questão do preterimento, mas como isso se torna uma decisão política e como é esse movimento, como é esse processo. Inclusive, se tiver alguma mulher dentro desse processo aqui, eu gostaria muito de escutar para entender como isso se deu na vida dela especificamente. Enfim, eu gostaria muito de conversar sobre essa parte. Eu queria ouvir alguém. Eu sou muito disso, de ouvir quem vive, quem experiencia, antes de opinar. Eu gostaria muito de conhecer. Sei do preterimento, sei das dores que sofremos, porque também sou uma mulher preta, mas queria ouvir, queria mesmo saber dessas mulheres, como elas chegaram e como elas estão nessa decisão, nessa decisão política, como você afirma. Não sou livre enquanto... Alguém está falando com a gente. Tá. Sou eu, Renata. Renata. Pode falar, Renata. Já que acabamos de né, falar aqui da solidão, fizemos um link aí com o que você falou. Fique à vontade, querida. Na verdade, Vânia já fez toda a minha... Vânia, né, que estava falando. Isso. Vânia fez toda a minha fala já. Assim, tudo que eu ia expor já foi muito bem
posto por Vânia. Eu só queria fazer algumas observações. Que interessante que eu sou uma mulher negra, mas eu só vim me reconhecer como mulher negra quando eu fiz o mestrado, agora em 2016. Né? Até então eu não tinha esse reconhecimento. Eu acho que talvez por exemplo, a minha família materna é toda branca, né? E a minha família paterna é toda negra, mas por eu ter convivido mais com a família, a aproximação do dia a dia, mais com a família materna, eu acho que talvez por esse fato, pela própria condição social, né, financeira, eu acho que isso também contribuiu para que eu não me sentisse uma mulher negra e não vivenciasse, ou talvez não soubesse identificar esse racismo que é perpetrado, né, contra a mulher negra, sobretudo. E aí, durante a pesquisa do mestrado, eu comecei a entender e passei a me politizar, me politizar em relação a essa questão. E nisso, uma pesquisa que eu fazia, ela foi puxando outros temas e outros assuntos, até que eu cheguei a essa questão da afetividade da mulher negra. Né? E, inclusive, é uma das justificativas da minha pesquisa, de realização dessa minha pesquisa, porque a gente encontra pouquíssimo material sobre a afetividade em si. Esse de Ana Cláudia Lemos Pacheco, que é Mulher Negra, Afetividade e Solidão, ele praticamente vai nortear toda a minha tese, né? Agora, porque foi o que de fato eu encontrei sobre a afetividade. Mas aí, quando a gente começa a ler e a pesquisar sobre essa temática, a gente começa a entender que não é só a afetividade no sentido de romance, no sentido sexual. São muitas outras questões. Né? A aceitação, por exemplo, na obra que eu pesquiso, na obra que eu analiso, que é O Olho Mais Azul, de Toni Morrison, né? E aí uma menininha, o maior desejo que ela tem, ela pede a Deus o olho azul, porque ela tem muita vontade de ser amada, de ter a preferência das pessoas, não só dos garotos, mas das pessoas que convivem no meio que ela está inserida, e para essa aceitação, para essa aprovação do olhar do outro, ela acha que ela só vai ter e ela só vai conseguir ser amada e constituir família se ela tiver o olho azul como as meninas brancas, porque somente as meninas brancas são aceitas e respeitadas. Então, assim, isso a gente está falando de uma criança, né? Então, a partir disso, a gente já puxa outros ganchos que já trazem a questão da violência, como Vânia colocou. É a violência contra o cabelo, é uma violência contra o nosso corpo, que é um corpo... tem a questão da hipersexualização do corpo da mulher negra. A questão do preterimento também, que aí isso são questões que vão para além da literatura. Né? Por exemplo... Por que eu, Renata, pessoalmente, quando eu me envolvia com alguma pessoa, eu acabava sendo sempre a preterida? Sempre era assim, o problema não é com você, o problema é comigo. Mas com 2 semanas, ele aparecia com um relacionamento assumido e nunca era uma mulher negra. Sempre era uma mulher branca. Então, aí, isso quando chega com o entendimento e as leituras e as pesquisas, a gente passa a entender que o problema não é comigo, não sou eu. É muito além disso. É um problema, é uma questão social. Envolve gênero, envolve a questão da etnia, envolve... Gênero não, desculpe, envolve a classe, a questão da etnia. Por quê? Porque nós, mulheres negras, nós precisamos entender essa fonte, né? Essa fonte de onde vem essa opressão contra nós. Né? A gente precisa se questionar sobre isso. De onde o berço dessa opressão? A gente precisa entender essas questões para a gente poder entender todo o resto. Né? Por quê? Porque nós, mulheres negras, sempre fomos vistas como as amas de leite, as babás, aquelas que vão satisfazer sexualmente o desejo do homem branco.
mas a mulher para casar é a mulher branca. A mulher para constituir a família é a mulher branca. E as negras estão sempre naquela posição, naqueles espaços marginalizados. Marginalizados no sentido de fato estar à margem da sociedade, né? Então, a gente precisa entender quais são esses motivos que levam assim, a essa percepção dessa preferência pela mulher branca. Tá? Então, a minha pesquisa ela se dá mais ou menos nesse sentido. E aí tem uma questão, um termo que eu não conhecia, vim conhecer agora, essa semana, inclusive, que se chama dororidade. Que a dororidade é justamente as dores que somente as mulheres negras vivenciam. Somente as mulheres negras compartilham dessa dor. Né? E aí tem um livro de Vânia Piedade, que eu soube hoje também, ainda não parei para pesquisar, não sei ao certo o nome dele, mas ela trata justamente essa questão da dororidade. E eu tenho certeza que ele vai ser bastante útil para a minha pesquisa, né? E aí, só para fechar a minha fala também, a questão da afetividade, quando a gente fala em preterimento, a gente tem que lembrar também que esse preterimento, ele não é só do homem branco, é um preterimento que também é do homem negro. Tá? A gente sofre uma opressão pelo próprio homem negro. Ele é negro, mas ele ainda assim, nós ainda assim estamos numa posição de subalternidade em relação ao homem negro. Porque quando a gente vai analisar a pirâmide social, a mulher negra ela está lá na base. Né? A gente tem ali no topo o homem branco, logo em seguida a gente tem a mulher branca, depois a gente tem o homem negro, para depois vir a mulher negra. Né? E isso eu estou falando de uma mulher negra heterossexual. Se a gente for questionar mulher negra heterossexual periférica, ela já nem se encaixa, ela nem aparece nessa pirâmide. De tão renegada e subjugada e marginalizada que é a posição que ela assume. Né? Então, são muitas questões. A minha pesquisa, eu precisei fazer vários recortes, o recorte do recorte de vários recortes, porque a obra O Olho Mais Azul, ela aborda muitas temáticas, tanto que ela não tem um eixo central. Eu precisei fazer esse eixo central de solidão, exclusão social e afetividade, porque ela traz tantas questões, porque também entra questão do abuso sexual, do estupro, né, a questão do incesto, essa negação de cabelo, de cor de pele, do bonito, do que é feio, a própria mãe que renega a filha, a preferência da mãe pelas crianças brancas e loiras que ela cuida dos seus patrões e humilha a filha negra diante dessas crianças, pela diferença física e estética. Né? Então, assim, é uma leitura bastante densa, e aí eu tenho bastante dificuldade em centrar em uma temática em si, porque a própria obra ela não traz uma temática única. Né? E é isso, e também ainda vou alinhando com as questões das lutas, que também a gente precisa ter esse entendimento, da mulher na sociedade de classe, porque existe a luta de mulheres e existe a luta de mulheres negras, né, que são duas metades, são totalmente diferentes. Então, para a gente começar a entender a luta da mulher negra, é preciso que haja também um entendimento que é uma luta diferente, né, da luta da mulher branca, porque enquanto a mulher branca estava lá nas primeiras ondas do feminismo, casa, e aí vem as sufragistas lutando Eu acho que Renata teve alguns probleminhas com o áudio, né? A gente, não sei vocês, eu não estou conseguindo ouvir ela direito. Eu não estou conseguindo ouvir também, não. Pronto, aí eu deixo aqui o chat aberto para se ela puder colocar mais alguma coisa, a gente lê o que ela ainda tem a dizer. E vi que tem mais uma pessoa aqui de mão levantada. Natália Cox. Natália Cox quer falar agora?
Sim, boa noite, gente. Boa noite, Natália. Então, gente, eu não poderia deixar de falar. Meu amor! Sobre a minha experiência, gente. Vânia foi minha professora no ensino fundamental e no ensino médio. Foi super importante. E, inclusive, eu preciso falar exatamente pensando sobre as minhas relações afetivas naquela época, né? Nesses meus primeiros momentos. Em diversas situações de preterimento, em relação às minhas relações afetivas, eu fui acolhida por Vânia. Então, eu quero falar que esse afeto, ele se representa para mim através do ato político, mas também com um fator de sobrevivência, porque esse afeto foi super necessário para minha sobrevivência naquela época, e também para mim pensar nesses lugares, né, de adolescente preta que foi preterida, embora isso aconteceu mais tarde, isso tenha acontecido mais tarde, né? Então, eu só quero falar e agradecer bastante, dizer o quanto é necessário ouvi-la nesse momento, ouvi-las, inclusive, e é isso. Diz o quê, né? Eu tive a felicidade de ser professora dessa mulher fantástica. Eu estou me adaptando a chamar de mulher, porque eu estou mais acostumada a chamar de menina, porque quando eu conheci era criança. Então, mas assim, somos meninas também, né? Vamos ser sempre mulheres e meninas, né? Então, assim, essa moça maravilhosa foi minha aluna. 3 dos seus irmãos também foram meus alunos. E ela é filha de uma mulher fantástica chamada Vitalina Silva, que é uma professora também, uma professora da área de língua portuguesa, uma mulher maravilhosa, uma mulher muito forte, uma mulher incrível, que criou 5 filhos, e uma pessoa na qual a gente precisa se inspirar muito, né? Então, muito do que... Se você aprendeu algo comigo, nós duas aprendemos muito com Vitalina. Então, obrigada pela sua vida e pela sua existência, Vitalina. Natália, obrigada, viu, pela participação. Muito obrigada. Renata também. Eu acho que a gente pode ir seguindo, né? Renata, seria legal se ela lesse... Desculpe, Gal, mas assim, tem interseccionalidade também, ela com certeza ela conhece, de a Cotirene, Carla Cotirene, que é uma leitura excelente, acho que vai ser legal também na pesquisa dela, né? E eu estava pensando aqui, né? Esse termo dororidade, ele vem justamente por conta de sororidade não dar conta, né, das nossas demandas. E aí havia uma piedade, cunhou esse termo, e existe esse livro mesmo que Renata falou, que foi publicado em 2017, que é muito interessante. Então, esse termo, ele dá conta aí, né? Vai falar dessa dor preta, né? Que é uma dor muito própria da gente. Você... Sim. Pode falar, diga. Pode... Não, pode falar. Não, por favor, conclua. Eu não queria lhe interromper. Não, eu já concluí, é porque eu já ia fazer um link com uma pergunta que eu vou fazer para a Vânia. Tá bom? Faça. Pode fazer, fica à vontade. Pensando aí, né, sobre... Tá muito legal essa conversa, né? Muito legal esse xirê. E aí, eu queria ler aqui algo que Audre Lorde fala, né? Ela diz assim, não sou livre, porque tem muito a ver aí com essa coisa da mulher, uma escutar a outra, né? E estar na luta com a outra, né? Não sou livre enquanto qualquer outra mulher for prisioneira, ainda que as amarras dela sejam diferentes das minhas. E aí, lembrando também o que Patrícia Hill Collins fala, né? Naquele texto, as relações afetivas das mulheres negras, quando ela vai falar sobre a autonomia erótica, por exemplo, ela fala sobre os espelhos afetivos, e eu gosto muito desse termo que ela traz, que ela diz que quando as mulheres negras aprendem a sustentar novos espelhos afetivos umas para as outras, nos quais possamos nos ver e nos amar pelo que realmente somos, novas possibilidades de empoderamento por meio do amor profundo podem emergir, né? E aí esses espelhos é uma possibilidade também de superar todas as estigmatizações que são lançadas sobre as mulheres negras, tanto heterossexuais quanto lésbicas, né? E aí eu queria que Vânia falasse para a gente. Você, Vânia, tem criado esses espelhos afetivos? Como é que tem sido isso para você? Quando você fala criado, você fala como? Estabelecido, né, essas relações de estar mirando, né, a outra de alguma forma.
né? Como aprendizado mesmo e fortalecimento uma da outra. Isso que Natália acabou de falar agora, quando ela falou a respeito de ter encontrado esse apoio dentro do afeto e da escuta que eu dei para ela, na verdade, ela só esqueceu de dizer uma coisa, que eu acho que a gente pode usar para exemplificar isso. Ela também me salva, porque ouvir as narrativas das nossas e ter também uma escuta respeitosa, uma escuta que ultrapassa o significado de empatia, é muito maior que isso, faz com que nós consigamos estabelecer essas relações, esses vínculos, né? Eu também não vou pegar. Eu estou ouvindo outro áudio agora. Gal? Oi, foi só um probleminha aqui de Não, uma tudo pessoa bem. que ligou sem querer. Pode continuar. Não, tranquilo, tranquilo. Então, assim, quando a gente se permite essa escuta, a gente também cria esses vínculos. Eu não sei se foi exatamente disso que você estava falando, mas os vínculos, eles se dão em vários níveis e de várias formas, atendendo às nossas necessidades mais urgentes. Mas é por isso que eu acho tão necessários esses espaços de troca, esses espaços de fala. Sempre que eu for convidada para falar, né, dentro desses espaços, sempre que eu puder falar desses espaços, eu vou aceitar falar, porque eu sei que tem muitas mulheres pretas que estão me ouvindo, mulheres que vão reproduzir isso, repassar isso para outras mulheres, e essa escuta, como a gente escutou Renata, como a gente escutou Natália, como eu estou escutando você, Sofia, enfim, é uma escuta muito importante de troca. Então, esses vínculos são estabelecidos dessa forma, né? A gente já não tem, a gente já está numa situação muito, muito delicada de que nos colocaram dentro de uma rivalidade que ela não existe, ela foi criada, ela foi forjada. Falar. Então, é uma rivalidade que não traz nada, nem para mim, nem para você, nem para nenhuma mulher preta. Então, para todas nós, já é muito complicado. Então, assim, a gente lida com as nossas necessidades, com as nossas urgências, com as nossas dores, esse banzo, né? Você falou de Davi Nunes no início, e eu lembrei dele novamente, porque ele fala ele fala muito sobre dengue e fala também sobre a questão do banzo, essa dor que nos persegue há tanto tempo, mas que é uma dor que ela não é nossa, é uma dor que nos foi imposta. Nós não somos dor, nós vivenciamos dores, e a gente precisa de estratégias para lutar contra isso. E dentro dessas estratégias, talvez a arma mais poderosa que nós tenhamos seja justamente esses aliados, essas aliadas, né? Para que nós possamos ter, de fato, fala e escuta positiva e para que nós possamos nos ajudar, né? Umas às outras. E esses espelhos, né? Esses espelhos afetivos têm muito a ver com o amor mesmo, como você falou, né? Fomos ensinadas a nos odiar, né? Então, estabelecer o amor entre a gente é o caminho do empoderamento, né? Como a Patrícia Hill Collins vai falar, né? Então é isso. A gente precisa entender que a outra não é rival, a outra somos nós. É uma continuidade de nós, e nós das outras. Né? Porque, no final das contas, a gente sofre as mesmas dores, a gente passa pelas mesmas dificuldades, a gente tem algumas especificidades de atravessamentos, né? Mas, de modo geral, nossas dores são muito parecidas. E a gente precisa se irmanar de alguma maneira. Então, eu costumo chamar as mulheres pretas de irmã. E minha irmã? E aí, minha irmã, vamos nos ajudar? O que é que eu posso fazer, minha irmã? Bom dia, minha irmã. Oi, minha irmã. Porque é isso mesmo que nós somos no final das contas, né? A gente precisa desse sentimento de comunidade. É algo que nos falta muito, né? Nós precisamos disso. E como eu volto a repetir, não é por nós, é pelo que nos ensinaram a nos odiarmos. A gente ter essa rivalidade mútua que, na verdade, ela foi criada, né? Que ela precisa desaparecer. Exato. Vamos de pergunta, ver se tem mais alguém aí para interagir com a gente. E aí? Vamos chegando, minha gente. Diretamente do chat. Isso. Pode falar, Sofia. Ai, meu Deus. O problema do Zoom é isso, né? Que dá umas interferências, a gente vai falar, a gente se perde, mas foi meu amigo Pablo.
a gente ia ler o mesmo comentário, que é o comentário de Tainá aqui no chat, dizendo: se possível, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o processo criativo na escrita de Vânia. Enlouquecedor. E aí, Vânia? Enlouquecedor. Meu processo de escrita pode ser resumido em enlouquecedor. Porque, assim, a escrita, ela vem quando ela quer, né? E, por vezes, como eu falei no início, eu estou lá na dissertação e vem poesia. Eu estou na poesia e vem a dissertação. Às vezes não vem nada. E eu sou muito de acumular. Então, assim, eu estava falando isso hoje. Eu acho interessante duas coisas que as pessoas falam, né, sobre escrita, sobre o processo de escrita, né? Uma coisa é o que eu estava comentando hoje, que é a questão do estou escrevendo um poema. Estou escrevendo, eu não estou escrevendo, eu escrevo, né? Eu acumulo na minha mente, eu vejo coisas, vejo pessoas, vejo situações, eu leio livros, eu assisto a filmes, e depois vem tudo de uma vez e eu escrevo. Normalmente funciona assim, comumente funciona assim. E a outra coisa que eu acho muito interessante é quando eu vejo alguém, eu sempre falo isso quando alguém me pergunta, as pessoas falam assim, não, estou nesse momento dedicada, ou dedicado, enfim, dedicada à minha escrita acadêmica. Eu parei tudo e estou escrevendo. Não tem parar tudo na minha vida. Eu não consigo parar tudo para escrever uma coisa, né? Normalmente eu estou escrevendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a escrita é assim, às vezes ela entra no caos, mas eu acho que é um caos que ele também é positivo, de certa forma, né? E se a gente pensar bem, se tudo que eu escrevo é, de fato, como já foi dito, uma mulher preta escrevendo, então todos esses atravessamentos, todas essas experiências, todas elas vão aparecer na escrita. Então, seja qual for o momento da vida, ou seja o que for que eu esteja escrevendo, é uma mulher preta escrevendo, e todas as violências, todas as felicidades que a gente corre atrás, né, para que elas venham, elas vão aparecer, seja lá em que texto for, em que tipo de texto for que eu esteja escrevendo. Sempre sou eu, de alguma maneira, né? Então, a escrita vem por aí. A escrita pode trazer um prazer muito grande, mas ela também vem cheia de dor. Tem coisas que eu escrevo e choro muito depois. Aliás, eu choro muito. Né? Eu tenho muito isso de chorar. É como eu demonstro, muitas vezes, o que eu estou sentindo. Né? Pode ser bom, pode ser ruim, mas eu choro bastante. Né? Então, essa minha escrita vem, por vezes, acompanhada de choro, vem acompanhada de dor, de gozo, de felicidade, de riso, mas é uma escrita que, às vezes, não me deixa dormir. Às vezes, eu estou pensando e a cabeça não para, e é isso. Né? A gente vai produzindo. E a poesia só vem quando ela quer. Às vezes eu nem estou pensando e vem, aí eu paro o que eu estou fazendo e começo a escrever. Maravilha. Vânia, quando Natália estava falando aí, eu lembrei, né, de como a sua poesia tem chegado também para as meninas negras. E eu lembro que no tirocínio docente que eu fiz agora do doutorado, uma aluna, ela me pediu o seu livro Eu não estou te ouvindo direito, Gal. Eu não estou te ouvindo direito. Está ouvindo, não? Eu estou ouvindo um barulho. Gente. Eu não sei se é vento. Muda para a galera do Pet Letras que está na monitoria. Às vezes a gente desbloqueia o microfone sem querer, aí fica uma zoadinha. Aí sim. Vão olhando aí, porque às vezes é algum microfone que se ligou sem querer. Podem seguir a fala, que já foi resolvido. Calma aí, deixa eu me recompor agora. Sim, e aí, Vânia, essa aluna, o nome dela é Manuela, inclusive, né? Manuela me pediu o seu livro emprestado e eu emprestei a ela, para ela estuda escritoras negras, e ela ficou encantada, né? Com o seu poema. E aí eu queria ler esse poema, um poema seu, que ela fez o trabalho no final da disciplina. Ah, que legal! Que, inclusive, obrigada! Tem a ver, pois é, tem a ver com o que você estava falando, né? Dessa escrita poética.
né? O título é Das Dádivas de Ser Poeta. Lembra desse? Deixa eu voltar aqui. Sim, lembro. Os do livro estão ok. Né? Tem uns que eu não lembro porque eu fiz há muito Massa. tempo, assim. Aí eu vou pescando depois. Uhum. Mas manda. Eu posso ler? Por favor. Pronto. É porque eu fico meio tímida, né? Diante da poeta, assim. Né? A Vamos lá. Gal, por favor. Por favor. E esse poema diz assim: Das dádivas de ser poeta. Nunca fui poesia, quando larguei o medo. Larguei também cada fio que fia, cada linha do dia. Me rasguei a carne, deixei morrer cada gota. Deixei pingar no papel, deixei chegar no céu. Deixei crescer poema. Vânia Mello. Então, Manuela, essa aluna, né, que eu tive aí no tirocínio, no doutorado, ela gostou muito da sua poesia e eu acredito que seja muito gratificante, assim, né, você receber esses retornos, né, saber que as meninas estão te lendo, Fala aí um pouquinho para a gente sobre isso, né, como isso reverbera, né, e como chega até você. Falar sem chorar, né? Tá, vamos lá. Sim. Não, pode chorar também. Não tem nada Não, por favor, por favor. Eu recebo os retornos que são de pirar a mente, sabe? E eu sinto que era exatamente isso que eu queria, né? Quer dizer, exatamente não, porque a gente nunca dá conta de como é que vai chegar, né? Mas eu sabia que muitas mulheres pretas iam ler e iam se identificar, mas não fazia ideia do tamanho, da proporção. Eu fiz uma live no mês passado e recebi um retorno de uma moça que estava num processo depressivo, né, tá se tratando e tal, e que ela escrevia e que ela parou de escrever, que depois que ela leu algumas coisas, e incluiu meu livro nessas leituras, ela começou a ter força para voltar a escrever. Então, assim, se eu e outras mulheres pretas que ela leu ajudamos nesse processo, de alguma maneira, se nós ajudamos a fazer com que ela tivesse vontade de escrever de novo, caramba, isso não tem preço, né? É fantástico, é maravilhoso saber que você conseguiu isso, mas aí eu repito o que eu falei nesse instante, o que ela talvez não saiba é que eu não a tirei de lugar nenhum. Ela também me tirou, né? Porque esses retornos fazem com que a gente entenda que está chegando a escrita, mas independente de ser eu, é a poesia de alguma maneira. Poderia ser qualquer outra mulher preta, né? Saber que as mulheres pretas estão se curando de problemas, de alguns problemas que elas têm, por conta da escrita de outras mulheres pretas, independente de ser eu ou qualquer outra escritora, já é fantástico, né? Já é maravilhoso saber que nós podemos nos ajudar. A gente volta para aquela outra questão que você me perguntou agora há pouco, que nós podemos fazer umas pelas outras, entendendo que nós somos a outra também, né? Então, eu recebo retornos assim, de vez em quando, alguma mensagem de ex-alunas, de pessoas que estão conhecendo agora a minha produção. Enfim, de vez em quando eu recebo retornos assim, lindíssimos, né? E eu fico muito feliz mesmo. Consegui, não chorei. Segurei. Gal, posso pedir licença, porque hoje eu estou aqui de ajudante de plateia. Pedir licença para as perguntas que estão surgindo? Fica à vontade. Sim, tem três perguntas aqui no chat, e uma delas eu vou pedir para a pessoa que perguntou fazer, porque eu sei que ela está confortável sim para fazer, porque ela é petiana e a gente quer ouvir ela falar. Vamos, Lara, pode falar aí, faz sua pergunta, que não tem necessidade de eu ler o que você falou, não. Vai. Pronto. Boa noite, gente. Boa noite. Eu tinha formulado a pergunta escrita até no bate-papo, porque estava todo mundo escrevendo, mas é bom que eu posso falar também. Eu sou Lara, faço parte do PET Letras, sou artista também, né? Sou poeta. E aí eu queria fazer uma pergunta que é meio
uma reflexão de algo que eu venho pensando ultimamente, né? Já que o nome desse xirê é Encontros Poéticos, e quando se pensa em poesia negra, as pessoas têm uma tendência a colocar a gente num lugar de pessoas que escrevem sobre luta, de pessoas que são resistentes, de pessoas que vão tacar fogo nos racistas, de pessoas que vão falar sobre morte e sobre dor. Isso se relaciona muito com a conversa que vocês já estavam tendo, né, sobre pensar nessa dor como não sendo nossa, mas uma dor que nos foi atribuída, que nos foi imposta. Mas também quando se coloca, é uma coisa que eu vejo muito, quando se coloca a poesia negra, a literatura negra nesse lugar de que fala de dor e que é forte, que é resistente, não se dá espaço para que se fale de amor, e isso acaba invisibilizando muitas vozes negras que falam sobre amor, mas que o público espera outra coisa, e o público quer a luta, quer a resistência, quer o bater de frente, e acaba que essas vozes ficam um pouco de lado. Só que eu penso também que falar sobre amor, seja de qual formato, né? O alto amor, o amor romântico, o amor familiar, o amor ancestral. Quando a gente fala sobre dor, a gente também está falando sobre amor. Então, minha pergunta era se você vê que toda a escrita negra é uma escrita sobre amor, uma vez que toda vez que a gente escreve e que a gente leva essa poesia para outros lugares, a gente está proporcionando um tipo de levante para outras de nós. Então, a pergunta é mais ou menos essa, se você tem esse olhar para a poesia negra como sendo uma poesia de amor no geral. Aí já entra, Lara, no que a gente estava falando a respeito de objetivos que a gente tem. A gente sabe que quando a gente lê uma escrita preta, a gente vai se identificar com uma série de coisas. E a gente sabe que dentro dessas identificações, dentro desses motivos, dentro dos objetivos, está justamente ajudar os nossos a continuar vivendo. E que a sobrevida é muito cansativa, como eu tinha falado no início, que a gente quer mesmo é viver. E quando a gente fala de viver, a gente fala de amar também, principalmente. Então, se a gente fala de um amor que sempre foi negado a gente, se a gente fala do nosso direito de sentir prazer, de ter felicidade, de amar, de gozar, de ter uma vida feliz, a gente está falando de luta também. Veja, é uma luta, falar de amor também é uma reivindicação. É querer para nós o prazer e a felicidade em vários âmbitos. Então, sim, todas as vezes que a gente está falando de luta, a gente está falando de uma necessidade de nos mantermos vivas e vivos. E isso é pelo amor. É pelo amor próprio que nós estamos lutando para ter, e é pelo amor pela outra preta e pelo outro preto que nós também estamos tendo, estamos desenvolvendo. Quando a gente escreve um livro, quando a gente escreve poema, quando a gente faz poesia, quando a gente recita poesia, quando a gente discursa, a gente está falando de como nós queremos o amor também. Porque querer se livrar da dor, querer acabar com a dor, é querer amor, é querer uma vida de felicidade. Não só para a gente, mas para todos os pretos e pretas. Então, sim, pensando nos objetivos da nossa escrita, entre eles está uma vida digna, justa, uma vida bonita, e uma vida repleta de amor, porque a gente merece, a gente quer, com certeza. Maravilha. Ainda tem duas perguntas aqui no chat. Eu acho que uma delas, que é a pergunta de Carlos Leandro, Vânia vem respondendo aos poucos, assim, de acordo com cada fala que ela tem feito hoje, que é qual efeito Vânia espera com a escrita dela? E a outra pergunta, que eu já vou trazer logo para a gente otimizar e deixar um pouquinho mais dinâmico, é de Aila. A Aila também é petiana e pediu para que eu lesse essa pergunta. É a seguinte: Vânia, você diria que a sua escrita poética está infiltrada na escrita acadêmica? Se sim, como administra isso para não deixar de cumprir certas exigências da academia? Então, assim, deixa eu responder por etapas, né? Eu realmente vinha falando, como você disse, mas eu preciso dizer quem é Carlos Leandro. Carlos Leandro é um escritor baiano, que é conhecido pelo nome de Carlos Leleco. Ele é um cara que recita muito bem, um cara maravilhoso, incrível, é meu companheiro. E, assim, Carlos Leleco é um escritor fantástico.
Está em vias de publicação, em breve vocês vão conhecer um pouco mais do texto dele. Fazia parte de um grupo, que era um coletivo chamado Coletivo Boca Quente, um coletivo de poesia, junto com outras pessoas fantásticas também, Jamile Santana, Milson e uma série de outros e outras poetas talentosíssimas e talentosíssimos. Então, é importante falar dos nossos, né? Muito importante falar dos nossos. Principalmente quando esses nossos estão tão próximos assim, né? E sobre a pergunta da moça, Ayla, não é Ayla? Na verdade, eu não sei o que vai acontecer com a minha escrita acadêmica, mas o que está acontecendo, né? Mas o que eu sei é que eu não estou evitando que a poesia entre na minha dissertação. Então, eu estou construindo um outro discurso para que a gente repense as formas acadêmicas. E se existem conceitos como escrevivência que perpassam não apenas como operador teórico, mas como proposta metodológica também, então, escrevi, verei. Então, não tem na minha dissertação uma, como eu posso dizer, o que tem uma proposta de uma atenção especial para a escrita. A poesia vai atravessar toda a escrita que eu produzi. E eu acho que não só por mim não, que eu sou muito pequena e tem uma série de mulheres fantásticas, todas as mulheres maravilhosas que vieram antes de mim, que são contemporâneas e que ainda estão chegando. Por todas essas mulheres que escrevem, que escrevivem, porque estamos aprendendo isso com Conceição Evaristo, com essa mulher maravilhosa que nos inspira tanto e todos os dias. Então, eu acho que se a gente já vem metendo as caras em tantas coisas, talvez esteja na hora de metermos as caras nisso também. Se a escrita deve refletir quem somos, se a escrita deve refletir as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas guerras diárias, por que a escrita acadêmica não pode entender que nós somos essas mulheres em todos os contextos, inclusive na escrita acadêmica? Exatamente. Não estou evitando a poesia. Não vejo a hora de ver, viu, Vânia? Sua dissertação, até porque a gente passou tanto tempo, né, vendo produções assim que não tem a cara da pessoa. Então, eu acho que já passou da hora mesmo, né? E a gente tem visto assim muitas produções nesse sentido e é muito desafiador, realmente, né? Porque a gente ainda se depara com programas engessados, né? Professores que não aceitam, né? E Gal, mas quando você falou, Gal, agora há pouco, sobre, qual foi a expressão que você utilizou, de dar conta. Você falou da dororidade como dando conta das nossas propostas. Eu venho pensando a ancestralidade, inclusive. Essa proposta de Sankofa mesmo, de olhar para trás e continuar caminhando em frente. Talvez muitas das nossas perguntas já tenham as respostas lá atrás, e esse lá atrás é um lá atrás alegórico que a gente fala, na verdade, porque está em todos os espaços. A gente fala lá atrás porque a ancestralidade é anterior, ela veio antes, ela vem primeiro, ela está antes de tudo, mas ela nos acompanha e nós a ela, né? Talvez a ancestralidade seja mesmo essa árvore grande, essa senhora poderosa, que quem sente o axé dela consegue descansar à sua sombra. Então, é nessa senhora potente que eu estou buscando força e vida. Não pretendo entendê-la porque ela é inefável, mas é nessa senhora grande, forte, poderosa que eu estou buscando um amparo epistemológico para a escrita da minha dissertação e para todas as lidas da minha vida, porque a ancestralidade, sobretudo orixá, é o centro da minha vida. Maravilha. E é assim que eu estou tentando me guiar. Que bom, viu? Promete não chorar agora? Não, prometo não. Não prometo não. Fala aí pra gente, então. O que é, pelo amor de orixá? Eu quero que você fale, se possível, né? Gal, você Já é minha amiga, não apronte. Sou, mas... Mas, coisa boa, tem mais, mais, coisa boa. tem mais. É coisa boa, mas é porque é coisa boa. Já que estamos falando de afeto, Vânia, o que é que as mulheres da sua família te ensinam, ou te ensinaram e te ensinam sobre o afeto? Essa pergunta foi pesada.
Eu vou falar a primeira coisa que veio na minha cabeça, certo? Eu tenho a minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida, né? Uma mulher que me ensina todos os dias, em cada ato, em cada ação dela. E quando você pensa nas mulheres da minha família, eu penso na minha mãe e nas minhas tias, porque todas elas me apresentam as pessoas como filha. E eu acho interessante que elas conversam comigo como se eu tivesse a idade delas, mas me tratam como se eu tivesse 15 anos. Me tratam no sentido de afeto, de carinho, de proteção, nesse sentido, entende? Então, assim, elas sabem que estão conversando com uma mulher, mas elas abraçam, elas põem no colo, elas chamam de filha. Então, assim, infelizmente, a afetividade nos faltou em muito momento na vida de todas as pessoas, mas quando eu penso na minha mãe e nas minhas tias, essa afetividade nunca me faltou. Elas sempre estiveram muito próximas. Eu tento ser com as minhas irmãs, com as mulheres pretas que estão perto de mim, um pouquinho do que elas são comigo. E eu aprendi muito a lutar, porque elas não levam o desaforo para casa, elas são retadas até, você não faz ideia do que são essas mulheres, né? E, infelizmente, a gente tem que aprender desde cedo a se defender, e quando eu digo infelizmente, é porque é triste ter que se defender. A gente queria não precisar passar por tanta dificuldade para ter que se defender, mas a gente precisa aprender, não tem para onde correr. Então, eu aprendi muito a me defender também com elas. Maravilha. Segurei, não chorei. Vamos seguindo, né? Eu acho que eu tenho ainda umas perguntinhas aqui, né? Mas eu queria ver se alguém levantaram a mãozinha aí, alguém quer falar, né? Eu queria que essa pessoa falasse e a gente poderia começar a caminhar para o final, né, desse xirê. Tá massa, tá maravilhoso, tá gostoso, mas vamos seguir aí, né? Tá muito lindo, e pelo que eu acompanhei aqui, não foi ninguém levantando a mão, foram os aplausos para essa última pergunta, para essa última resposta. E aí foi isso, pode seguir com as suas perguntas, que a gente está amando as perguntas, as respostas, está realmente muito bonito. Então vamos lá. Eu queria falar de uma coisa aqui agora, né? Que perguntar para a Vânia, no sentido de nós estamos vivendo aí, né? Essa loucura, esse momento tão perverso, tão pesado, né? E a gente sabe que existe uma necropolítica que vai muito bem, obrigada. E o nosso povo morrendo, né? Então existe aí um pretocídio, né? Seguindo em curso. E eu queria saber, Vânia, o que é que o genocídio do povo preto, né, tem feito com nossa afetividade? O que é que você já pensou sobre isso? A gente pensa todos os dias. Quando a gente fala do que está acontecendo com essa pandemia, na verdade, ela está se mostrando como mais uma face desse genocídio. A gente lembra logo de aquele meme, né, quando a gente fala de necropolítica, quando a gente fala no necropoder. Mas, na verdade, esse empreendimento racista ele é muito antigo. E essa doença, esse vírus, ele vem para se mostrar em mais uma face perversa desse genocídio da população preta. Nós sabemos que a questão financeira, a questão de acesso a bens materiais, de sobrevivência, está muito relacionada à questão da cor da pele por um prolongamento colonial também, né, pela situação que nós vivemos já desde sempre nesse país, e sabemos que a atenção destinada à população preta ela é pouca, né, parca, e que muitos de nós estamos, de fato, morrendo de várias formas. Mas a gente sabe que essa situação de necropolítica através da Covid-19 é mais uma face. A gente continua morrendo de todo jeito, né? A gente continua fazendo protesto, a gente continua lutando contra, mas a gente continua morrendo de todo jeito. Então, assim, quando a gente vai para a história de George Floyd, que foi assassinado, a gente vem sendo sufocado todos os dias há séculos.
Ele não foi sufocado apenas por um policial, ele foi sufocado por toda uma história de racismo que nos envolve há séculos e séculos de perversidade que vem sendo atualizada diariamente. Então, a gente sabe que as formas de morte da população preta vêm se atualizando, mas que o racismo é uma realidade e que ele existe em várias facetas, e essa Covid-19 é só mais uma delas, a forma como ela atinge. Uhum. As pessoas dizem que a doença ela atinge todo mundo indistintamente. Ok, a doença pode atingir todo mundo, mas as formas de defesa definitivamente não são iguais. As chances de defesa não são iguais. Então, enquanto pessoas que não conseguem se cuidar porque precisam trabalhar todos os dias, porque sofrem violências sistemáticas dos seus patrões e porque têm que estar em contato, ficam o tempo inteiro sujeitos a estar em contato com pessoas que estão com a doença e precisam trabalhar, essas pessoas não vão achar um bom hospital com leitos disponíveis para um tratamento de excelência, como muitas pessoas brancas têm. Então, nós sabemos que, por mais que essa doença acometa várias pessoas, nós não temos as mesmas chances de defesa por não termos acesso aos mesmos bens. Fora a questão da educação de qualidade, que sempre nos foi negada, né? Então, assim, até para acesso à informação de qualidade, para a chance de defesa e para uma série de outros fatores, essa doença vem para matar mais, porque morrendo todos os dias nós já estamos, né? Estamos sufocados como ele foi sufocado, como George Floyd foi sufocado. Nós, mulheres pretas, como a própria Renata falou agora há pouco, a gente já, que é mulher preta, já vem sendo sufocada. As mulheres que são, as mulheres lésbicas vêm sendo sufocadas muito mais, as mulheres pretas e lésbicas, no caso que eu me refiro, se são pretas, lésbicas e pobres, muito mais, e aí a gente sabe que nessas interseccionalidades a gente vem morrendo por violências diferentes, todos os dias, e para a gente não é novidade, não. Isso tudo que o mundo está vendo sobre racismo hoje, a gente já conhece há séculos. Essa luta que a qual um monte de gente se refere hoje, a gente já conhece há séculos. E essas estratégias de defesa que muita gente fala que os pretos, estratégias, a gente já tem isso todos os dias. Desde aquele dia, lá no passado, que a gente estava tentando chegar na escola e alguém esticou o cabelo da gente. Desde aquele dia, na nossa memória, mas muito antes, nessa memória ancestral de dor que a gente tem, e de violência racial que não é nova, que não nos chega agora, e que a gente vem aprendendo a se defender todo dia. Mas fica difícil achar uma vacina diária para doenças que se atualizam. E o racismo se atualiza todos os dias. E a gente vem buscando essas defesas diárias todos os dias, e nem sempre a gente consegue desenvolver esses anticorpos necessários e suficientes para vencer isso e para se manter vivo inteiro. Porque a cada ato desse, a cada ato de violência dessa que a gente sofre todos os dias, a gente se fragiliza. E a poesia e a literatura e o auxílio, de fato, das pessoas que podem se ajudar, das pessoas que podem fazer alguma coisa umas pelas outras, ajudam a gente a sobreviver. Escutar uma pessoa preta falando, tentar ajudar, tentar nos ajudar, adianta muito e ajuda demais. Então, a gente precisa retomar aquela consciência de coletividade no sentido de nos ajudarmos e entendermos que nós, sim, pessoas pretas, estamos aí num barco bem parecido. E quando eu digo parecido, é porque a gente vai sofrer outras violências se a gente se essas pessoas são mulheres, se essas pessoas são homossexuais, se essas pessoas são pobres. Então, somos muitos pretos e pretas, muitos, e muito diferentes nas nossas subjetividades. Mas se tem uma coisa que a gente sofre de forma igual ao racismo. Exato. Obrigada, Vânia. Quer ler uma poesia para a gente? Depois disso, agora, o que eu leria? Deixa eu ver. Tá, vamos lá. O último poema do livro. Acho que tem a ver com isso, né? Sim. Borboleta preta. Partilho dilemas. Sou a vida de muitas. Toda preta, borboleta intensa. Breve, vida, preta e tensa. E ainda querem cercear meu voo, mas sigo escrevendo o que quero. Pousando em breve vida minha palavra não para, borboleta preta malha.
minha escrita navalha me atravessa e não me não me cala. Me renova a fala, nobre espada, que corta fria a cara dos canalhas. Viva a poesia. Obrigada, Vânia. Linda, linda, linda. Obrigada a vocês. Nós nos oportunizamos os espaços de fala. Aqui, isso é um exemplo do que a gente está falando, que é tão necessário. Pessoas pretas que convidam pessoas pretas para falar de pessoas pretas. Precisamos disso. Já escutamos demais uma fala opressora, violenta, estereotipada. A gente precisa das nossas versões da história, das nossas histórias, através das nossas palavras, das nossas epistemologias, porque é assim que a gente se identifica, é o que a gente é, e é isso. Obrigada. Eu acho que a gente pode agora ver se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta aí, né? E caminhar já para o final mesmo, né? Pode ser assim? Vamos lá, vamos lá. Como é que tá aí, Sofia? Aqui nos comentários a gente só tem assim, Nairi dizendo que forte, que bonito, Tainá lembrando o quanto esse cheiro é necessário, que está muito feliz por estar aqui ouvindo por estar ouvindo tudo isso que a gente partilhou hoje, mas ninguém pediu para falar nada, não. Show, tá bom. Então, eu vou seguir já para o final, né, dessa conversa. Muito boa, muito calorosa, muito afetuosa, né? Eu sou muito grata por esse convite, repito aqui mais uma vez, esse momento, né, de ouvir Vânia, de ouvir todas vocês, é muito enriquecedor, né? E para a gente fechar e caminhar para o final, né, de fato, eu queria que Vânia fechasse, né, respondendo uma pergunta minha, né? E essa pergunta tem a ver com o tema que nos foi proposto, justamente para a gente não fugir aí, né, do tema. A pergunta é a seguinte: você, Vânia, disse que escreve o que vê e o que você não quer mais ver, né? Aí eu te pergunto, o que é que você não quer mais ver na vida das mulheres negras brasileiras? Tem um sonho? Dor, resume, né? Dor porque eu não quero... A gente sabe que é difícil isso, mas eu não gostaria mais de ver nenhuma mulher preta sendo violentada, submetida, retirada do seu lugar de fala, do exercício da sua arte, da sua escrita, da sua lida, da sua vida. Eu não gostaria mais de ver a mulher preta numa situação de subalternização, de inferioridade e de qualquer que seja a dor e perversidade a que ela seja colocada, em qualquer situação onde ela não possa falar de si e das nossas, no caso. Então, o que eu não quero para a mulher preta são justamente essas coisas que vêm nos violentando e nos deixando numa situação tão dolorosa, tão inferior durante tantos séculos. É o que eu não quero mais ver. E eu acho que a escrita literária é a minha forma, é uma das minhas formas de dizer o que eu não quero mais. E escrever sobre isso é uma forma de me posicionar e de, ao mesmo tempo, dizer o que é que eu quero, do que eu preciso, do que muitas de nós querem e precisam. Maravilha. Vânia, sigamos nessa luta, então, né, minha irmã? Sigamos. Vamos lá. E que tenhamos vida e não sobrevida. Exato. Axé. Quero te agradecer muito, viu, Vânia? Foi muito enriquecedor para mim. É muito prazeroso estar aqui conversando contigo. E aí você pode fazer suas considerações finais, tá bom, meu amor? Obrigada por poesia. Se quiser ler poesia, pode. Fique à vontade. Eu vou agradecer. Eu vou agradecer. Eu posso ler poesia, eu posso
posso falar de amor, para fechar isso com amor, que é o que eu desejo a todo mundo, o amor em todas as suas instâncias, amor em forma de saúde, amor em forma de felicidade, amor em forma de justiça, amor em forma de liberdade e de tudo que nós merecemos e queremos. Então, um poema curtinho de onde vem aquele que você recitou no início, que eu te falei que eu comentei sobre ele ontem, que já havia esquecido. Se chama Amor. O amor talvez seja instinto. O aguçar dos sentidos. Penso que o amor nos põe doidinhas. Alma, mãos, barriga, umbigo. Um dia o amor vai me acordar zonza em manhãs de domingo. Que a nossa vida seja manhã de domingo. Que o amor acorde vocês todos os dias. Que o alto amor desperte vocês todos os dias. O desejo por fazer com que o outro tenha felicidade, com que esse outro irmão, irmã preta, irmão preto, também tenha felicidade, que sejamos, de fato, a compreensão de que nós podemos falar, de que nós podemos e devemos escrever, pintar. Então, por favor, pintem, dancem, escrevam, produzam tudo que nós podemos produzir, porque a nossa genialidade é infinita, as nossas capacidades são fantásticas, e vamos utilizar isso para chamar as nossas irmãs, os nossos irmãos para perto de nós, para a gente tentar ser essa comunidade de ajuda, para a gente tentar na luta, tentar continuar na luta de se amar cada vez mais, cada vez melhor, mais e mais a cada manhã. Obrigada, Vânia. Obrigada. Muito grata, Antes viu? de fechar, tem mais uma pergunta aqui muito importante no chat, uma pergunta de Josi, que é como adquirimos os livros de Vânia? Como é que a gente pode fazer, Vânia, para adquirir os seus livros, para comprar seus livros? Então, algumas pessoas me pediram e eu estou organizando aí idas responsáveis aos Correios para poder mandar, porque a gente está numa época muito complicada. Então, pode me chamar no Instagram, é Vânia Caramelo, @VâniaCaramelo no Instagram. Pode me chamar no direct que a gente conversa, tá? E aí a gente combina direitinho onde é que você vive, onde é que você mora, para a gente dar um jeito de mandar o livro. Tenho alguns exemplares aqui comigo. E vou ter a maior felicidade de falar com vocês todas e todos e todos. Vânia Caramelo. Que maravilha! E antes de Gal falar, né, de Gal também finalizar a fala dela, eu queria pedir para que vocês respondam a nossa avaliação, que vai ser encaminhada para o WhatsApp de vocês. A gente relembra que o PET Letras significa Programa de Educação Tutorial do Curso de Letras. Nós somos um programa associado ao Fundo Nacional de Educação e tem sido uma fase muito difícil para a educação, tem sido uma fase muito difícil para a universidade. Então, para a gente, significa muito, institucionalmente falando, inclusive, que vocês respondam essa avaliação, porque esse é o nosso jeito de respaldo, de a gente mostrar que nós estamos trabalhando e que o público está compactuando com isso que a gente acredita e vindo e dividindo. Então, por favor, são 5 perguntinhas de múltipla escolha, não vai tomar nem 5 minutos inteiros do dia de vocês, então respondam, é muito, muito, muito importante para a gente isso, principalmente num período tão difícil para as universidades. E é isso, passo novamente a palavra para a Gal, para o que mais ela tiver a dizer hoje, e deixo aqui, mais uma vez, o agradecimento do PET Letras por vocês terem topado esse convite, por vocês estarem aqui. A gente se sente extremamente feliz em estar tendo esse momento. E relembro que Tatiana, infelizmente, por questões de saúde, não pôde estar presente, mas que ela vai sim fazer parte da ODU e que daqui uns dias vai sair a divulgação de novos xirês. A gente pede que vocês acompanhem e que vocês continuem participando desses novos xirês. Boa noite. Passo a palavra para a Gal encerrar e falar o que mais ela tiver a dizer hoje. Pronto. Eu queria agradecer muitíssimo mesmo ao PET Letras, agradecer a Vânia, né, agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, né, para a gente estar pensando sobre os nossos afetos e lembrando, né, que o amor cura. Eu gosto muito do que Bell Hooks fala para a gente, né? Pensar nesse amor como essa forma de empoderamento e de cura também.
Então, essa é a minha mensagem para vocês também, acreditar sempre no amor como esse instrumento de cura mesmo, né? Eu acredito muito nisso. E que todos fiquem bem e que a gente possa ter outros encontros como esse, né? Encontros tão proveitosos e saudáveis. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite a todos. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, boa noite.